Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV. E ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo aqui no estúdio a vice-reitora, a professora Jane Fraga Tutkian, e a professora Márcia Bernardes Barbosa, do Instituto de Física da URGS. A última sexta-feira, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, num ano particularmente importante para a luta pela igualdade de direitos e oportunidades. Comparando com alguns anos atrás, a gente teve avanços, pelo menos no que diz respeito à conscientização e organização das próprias mulheres. Mas agora nós temos também movimentos conservadores que ganharam força, governos eleitos, inclusive o governo federal, com posicionamentos que menosprezam ou negam o machismo e a desigualdade. Professora Jane, como é que hoje a universidade se insere nas lutas pela igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres? Bom, a universidade sempre teve esta ideia de igualdade de deveres e de oportunidades. Mas, mesmo dentro da universidade, a gente tem um conservadorismo grande que se tem que vencer. Então, dentro disso, nós temos vários grupos de pesquisa, vários grupos de extensão trabalhando com a questão de gênero. Mas esse 8 de março, ele tem uma característica diferente das outras. Em vários países do mundo se comemora o dia sem a mulher. Então se perde aquela característica de festividade, de celebração, mas se faz desse dia um dia efetivamente importante de conscientização. Sem a mulher oprimida, sem a mulher estuprada, sem a mulher assassinada. Isso é extremamente importante se a gente pensar na caminhada na própria trajetória da mulher neste século. Neste século, desde o século XX. Nós tivemos momentos extremamente importantes no século XX, lá nos anos 50, com a Simone de Beauvoir, que é uma onda feminista extremamente importante, que as mulheres começam a ocupar o mercado de trabalho. Nós tivemos um segundo, na década de 70, em que as mulheres queimaram, na época chamava corpinho, hoje as pessoas não vão saber o que é, mas queimaram o corpinho ou o sutiã em praça pública, e que era liderado então pela Betty Friedan. E esta onda foi uma onda que efetivamente queria igualar as mulheres aos homens. Essa foi uma onda feminista muito forte. Hoje, no século XXI, alguma coisa mudou. Na verdade, nós não queríamos ser iguais aos homens. Nós queríamos ser mulheres respeitadas igualmente, tal qual os homens o são. Respeitados no nosso local de trabalho, naquilo que nós fazemos, nas nossas relações, enfim. A universidade está muito dentro desta visão. Agora nós tivemos no dia 8 passado, nós tivemos uma programação encabeçada pela ProRest dentro desse espírito, e vários segmentos, várias unidades também trabalharam com isso. Um dos grupos que eu acho extremamente importante
é o grupo das mulheres cientistas, né? E também o grupo das musas, que tem uma atividade política em relação ao gênero extremamente importante. Professora Márcia, a senhora tem diversos trabalhos, pesquisas, artigos aí publicados sobre esse tema aí da diversidade, né, da diversidade de gênero, das oportunidades iguais na área da ciência, especialmente, né, o papel da mulher e o posicionamento da mulher que ela ocupa na ciência. O que a gente pode assim dizer na atualidade em relação essa presença da mulher na ciência, que parece que por mais que se trabalhe, se constata sempre, né, que as oportunidades não são iguais, ou que as meninas não são tão levadas a se interessar pela ciência quanto os meninos. A boa nova é que atualmente a gente tem números. Se tu me fizesse essa pergunta 15 anos atrás, eu ia dizer que a gente nem tinha números sobre esse problema. Então a gente tem números. E quais são esses números? Esses números mostram que as mulheres, o percentual de mulheres diminui à medida que tu avanças na carreira. E que essa diminuição, ela não é uma coisa que venha mudando. A gente tem dados já de 10 anos, muda assim 2% a cada 10 anos. Ou seja, eu não verei essa mudança se algo não for feito. E tem um segundo problema, que é o fato que nas exatas, esse percentual ele começa muito baixo. Então temos dois problemas: diminui à medida que avança da carreira para todo mundo, e nas exatas é um desastre. Eu recém estou terminando um levantamento junto com a CAPES e está piorando nas exatas, tá? Porque em áreas como informática, as mulheres que em algum momento elas entravam na informática, elas estão deixando de entrar. Nós temos um grave problema das empresas que procuram mulheres de TI, tá? E não conseguem encontrar porque não tem no mercado. A gente tem dois problemas: é abaixo número nas exatas e a diminuição ao longo da carreira, ou seja, essa questão da equidade mais do que da igualdade. A gente não quer ser mais homem, a gente quer ter os mesmos direitos. E por que a gente quer ter esse direito? A boa nova é que agora nós temos dados que mostram que mais mulheres significa mais eficiência. E isso tem motivado empresas, tem motivado instituições a ter processos de ação afirmativa. Então está mudando porque as pessoas estão reconhecendo que mais do que ser um direito democrático das mulheres estarem onde elas quiserem estar, também é mais eficiente para o sistema, e com isso as empresas estão começando a se mobilizar, mas a luta ainda é grande. Recentemente estive numa reunião de pessoas de energia, onde o percentual de mulheres na área dos CEOs é 0, a única que tinha da Schneider agora mudou para a Microsoft, que ganha mais energia, então não tem CEO e não tem pessoas no corpo. Quando eu levantei o problema, os membros das diversas companhias achavam que não tinha um problema. Então tive que trazer números e no final da reunião todo mundo passou a achar que tem um problema. Então nós temos que continuar trabalhando também nesse aspecto. Então assim, a questão da mulher é uma questão que começa lá nessa violência explícita, que é a violência doméstica, a violência nos diversos aspectos, e chega nesse momento da baixa da presença de mulheres por diversos aspectos, e um deles é também uma forma de violência, que é o assédio moral, tá? Que é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar se a gente quer reverter esse quadro. André, se me permite, acho que a Márcia toca numa questão extremamente importante, que é a subrepresentação da mulher nas carreiras. O que a gente tem visto de uma maneira geral é que essa subrepresentação, como diz a Márcia, ela é extremamente séria e ela vem se agravando. E um dado interessante é que as mulheres se dirigem muito mais para carreiras que de alguma forma envolvam acolhimento. Bom, isso é um fenômeno cultural, né? Elas vão buscar essas carreiras que envolvem afetividade, acolhimento. Por isso nós temos um número de mulheres, por exemplo, no ensino básico, que são professoras, né? Então, dois outros aspectos que eu acho que a gente precisa tratar com muita seriedade além da subrepresentação na carreira,
existe uma dissimulação na sociedade muito forte, que de um lado impede a ascensão da mulher, isso é um pacto tácito na sociedade, e por outro lado coloca na mulher uma culpa que ela efetivamente não tem. Então, quando tu fala em estupro, tem um número muito grande da sociedade que diz assim, por que ela usa roupa curta? Né? Então, e contra isso a gente tem que lutar. E lutar contra isso é extremamente difícil porque não tem rosto. Né? E essa onda conservadora que tu falaste no início do programa, ela cresce. Quando chega na situação da mulher, ela tende a crescer. E a terceira questão que eu acho que também a gente tem que refletir é sobre a questão da hierarquização social, ou seja, a ocupação da mulher no espaço do poder. Vamos tomar a URGS como exemplo. A URGS está fazendo 85 anos, a professora Vrana foi a primeira reitora e eu sou a primeira vice-reitora. Mas se nós sairmos da URGS, mesmo os artifícios que têm sido criados pelos partidos, a gente tem que ter X mulheres, isso é completamente artificial, porque efetivamente esta mulher dificilmente vai chegar ao poder, ela vai se candidatar, mas dificilmente ela vai chegar, o número vai continuar sendo muito baixo, porque o espaço do poder ainda é um espaço do homem. A gente pode dizer que a universidade, que a mulher na universidade, falando da URGS até especificamente, tem um pouco mais de acolhimento em relação à média da sociedade, né, nesse ambiente universitário, ou acaba se reproduzindo aqui dentro? Deixa eu falar de alguns programas que a gente é protagonista. Vai ser difícil pra gente falar porque vai estar contando vantagem, mas eu não tenho essa timidez, tá? A URGS tem alguns programas, esse de musas, por exemplo, que é da área biológica, ele é de um protagonismo total. Tu não encontras isso nas outras universidades federais, estaduais e privadas. Nós temos um programa dirigido pela Daniela Pavani e Carolina Brito, que é um Meninas na Ciência, que, de novo, ele é protagonista. Elas ganham editais em que a gente vai ver os outros programas, são programas que fazem uma coisa, elas têm uma cobertura desde fazer projetos de mídia, robótica na escola, fazer levantamentos que, vamos dizer assim, encanta o pessoal que vem, as pessoas dos editais privados que elas ganham, e às vezes ficam até com essa nova onda de conservadorismo muito preocupados com elas, pessoalmente. E nós temos um programa que é maravilhoso, que é o Parenting Science. Da Fernanda. Essa questão da maternidade é uma coisa... A maternidade, ela sempre foi considerada uma coisa privada. Tá? Então, se tu vê a evolução da mulher no trabalho, ela, vamos dizer, lá no século XIX, ela só tinha vida privada, ela não estava no mercado de trabalho. Ela entra no século XX para a vida, para o trabalho, para a vida pública, e ela esconde a vida privada. As mulheres tinham vergonha de mostrar, de pôr foto de filho na mesa. Até hoje, as executivas, elas têm filho e uma semana depois estão trabalhando. Como se a família fosse um bem privado e menor. Vou te interromper, a Virginia Woolf tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, na sociedade, estamos falando de século XIX, ou se é mulher de primeira e escritora de segunda, ou escritora de primeira e mulher de segunda. E é isso. A gente não quer mais ser isso. A gente quer ser tudo. E a família tem que deixar de ser aquilo que a gente esconde, homens e mulheres, e passar a ser algo que está inserido no meio profissional. Família não é questão individual, é questão de Estado. Porque a gente precisa ter pessoas trabalhando quando a gente não estiver aqui, estiver aposentado. Eu espero, uma pessoa sem filhos, espero que tenha muitas pessoas com filhos que possam estar trabalhando quando eu me aposentar. Então a gente precisa, como instituição, ter esse olhar. E a URGS está sendo protagonista nesse olhar. Tá? E eu acho isso muito importante. E digo mais, a URGS vai ser protagonista no próximo passo,
que é um grande questionário que a gente está a fazer de medida de assédio dentro dessa universidade. Está lá na comissão de ética, libera o questionário, porque nós vamos protagonizar. Depois que isso for feito aqui, eu quero que passe por todas as instituições, não só a universidade, instituições, para medir. Eu não acredito em algo que eu não consiga medir. Não há estudos medidos sobre assédio moral e sexual dentro das diversas instituições públicas ou não. Precisamos fazer isso. E a URGS vai ser a primeira instituição a fazer isso. Se isso não é protagonismo, eu não sei o que é. Desculpe contar a vantagem da minha universidade. E é uma coisa difícil, né, professora, esse tipo de levantamento, né, porque envolve o medo de quem sofre assédio, né? Justamente a pessoa... Mas temos parceiros corajosos, tá? Um jornal nacional bem conhecido de São Paulo se ofereceu para ser um intermediador nesse tema, já publicou uma reportagem trazendo isso, está me ajudando a coletar dados, agora lançou uma outra reportagem já coletando alguns resultados disso. Este será um assunto, sei que será um assunto difícil, porque vivemos um momento em que as pessoas não ficarão felizes e agora elas podem comprar armas quando não ficarem felizes, mas medo não deve fazer parte do medo acadêmico. Professora Jane, a gente fala bastante nessa grande disparidade que existe da participação de mulheres nas áreas exatas, né? Especialmente, como disse a professora Márcia, conforme a gente vai subindo na hierarquia das instituições de pesquisa. Nas áreas das humanas parece que não há problema algum, que as pessoas de artes e humanas, que as mulheres não enfrentam também, por exemplo, escritoras ou editoras mulheres. Imagino que se reflete também, né? Evidentemente. Realmente se reflete, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos pegar hoje, André, hoje no Rio Grande do Sul. Quantas escritoras nós temos, que escritoras têm mídia e quantos escritores nós temos e que escritores têm mídia. Sempre o número masculino vai ser muito maior. A própria mídia coloca pouquíssimas escritoras em destaque. Eu lembro que quando eu fui patrona da Feira do Livro, foi da 57ª edição, eu fui a primeira patrona do século XXI e eu acho que a quarta patrona da feira também em 57 anos. Então, a situação termina sendo a mesma. Agora, a gente tem muito mais mulheres na área das humanas do que nas exatas. Mas tem um aspecto que eu acho que é interessante a gente colocar. No mercado de trabalho, de uma maneira geral, a mulher no Brasil ganha 26% menos do que o homem. Tá? A nossa carreira acadêmica não permite isso. Nós temos uma carreira que é a mesma carreira, né? Mas no outro dia eu vi uma palestra de uma diretora da London School e lá os professores começam com a mesma titulação e o mesmo salário. E aí durante a carreira eles vão progredindo, titulando, especializando, e quando chega lá no final da carreira, em algum momento houve uma defasagem e lá no final da carreira as mulheres ganham 20% a menos do que os homens. A gente está falando de Londres, né? Nos Estados Unidos, 46% da força de trabalho é da mulher. Agora, quem consegue atingir o espaço de poder, por exemplo, é 20%. Né? Então, isso está posto. Eu acho que a Márcia foi muito feliz quando trouxe esses programas que nós temos e que mostram a universidade, o protagonismo da universidade. Nós temos que lutar contra isso. E lutar contra isso é mostrando aquilo que a universidade pública brasileira, tão perseguida, tão desprestigiada hoje pelo governo, pode fazer.
né? E a resposta da URGS é exatamente essa, é estar dentro desta linha que nega o conservadorismo. Uma última palavra antes da gente encerrar este programa, que é um programa realmente muito especial para mim. Para quem ouviu este programa, sempre vai ficar uma pergunta que sempre fica. Mas afinal, o que querem essas mulheres? Acho que a gente já tem a resposta. E a resposta está no sorriso enigmático da Mona Lisa. O que nós queremos, né, Márcia? É nada, mas acima de tudo, é tudo. Muito bom. Muito obrigado à vice-reitora, a professora Jane Fraga Tutkian, e a professora Márcia Bernardes Barbosa, do Instituto de Física da URGS. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jorge Cecílio, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Francisco Milanês e Kevin Souza. Nós voltamos na próxima terça-feira aqui pela Rádio da Universidade. Até lá. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.